Olá, empreendedora, preparada para o nosso terceiro passo vendedor? Já pega papel e caneta, porque hoje nós vamos falar sobre como criar conteúdo de valor e sobre como manter a constância nas postagens. Eu bem sei que quando nós somos eu-presas, eu-empreendedoras, quando nós temos que cuidar de tudo que envolve a rotina do nosso negócio, desde a prestação do serviço, a venda do produto, a organização de toda a cadeia do negócio, a contabilidade, estar presente nas redes sociais, criando um conteúdo de valor e mantendo a constância na hora de postar, é realmente um desafio. Mas é possível, e para isso a gente precisa de um método de organização, um método de produtividade. Eu, inclusive, deixei um bônus para vocês, uma das aulas de presente que eu deixei é a aula sobre produtividade. Aula que eu gravei em conjunto com a minha amiga Luísa Soalheiro, para que vocês possam complementar esse conteúdo e aumentar ainda mais a produtividade de vocês, tá? E quando a gente fala sobre organização, produtividade, é muito comum nós escutarmos falar sobre aqueles aplicativos, né? Um muito comum nessa área, quando a gente fala sobre post de rede social, é o Trello. Inclusive, eu deixei também o link aqui do Trello para que você se ambiente, para que você conheça. Ele é muito bacana. Recomendo que você use se fizer sentido para você, tá? E também existem outras estratégias, como, por exemplo, programar o conteúdo para ficar para ser postado nas redes sociais. Isso é importante? Isso é legal? Sim. Usar o Trello, programar as postagens, tudo isso faz muito sentido. Mas, quando a gente fala em conteúdo de valor e constância nas redes sociais, é muito importante que a gente que usa o Instagram para vender, que a gente entenda que o Instagram, ele é parte do nosso trabalho. Então, você empreendedora, da mesma maneira que você atende, que você agenda um horário de atendimento de cliente, que você agenda um horário para postar o seu produto no correio, você precisa agendar o seu momento de estar na rede social. A rede social faz parte do trabalho. E quando você só posta, você perde o ouro, porque lembra que o ouro está na cliente. Então é importante que você esteja ali, porque é ali que você vai sentir a sua cliente, tá? Então, como eu, Mari, faço a minha organização? Eu agendo na minha rotina meia hora de manhã, meia hora à tarde, meia hora à noite. Marcado realmente no relógio, que é o tempo que eu estou ali inteiramente entregue às minhas seguidoras, tá? Se você puder fazer essa organização de meia hora, manhã, tarde, noite, perfeito. Se puder mais horas ainda, melhor. Mari, eu não consigo. Organize-se para que você esteja por pelo menos meia hora ali, como se você fosse atender um cliente. Se for o caso, deixe de atender um cliente, né? Passe a não agendar um horário, tá? Para que esse horário seja o seu horário das redes sociais, porque ali é trabalho também, tá? E uma outra coisa importante, você também já deve ter ouvido que existe um horário ou alguns horários que, se você for ali nos insights do seu Instagram, você vai perceber que tem momentos em que a sua audiência está mais presente, mais ativa. Se você puder conciliar o horário em que você vai estar presente na rede social com esse horário de maior pico de audiência para postar e interagir, excelente. Mari, esse horário que a minha audiência está, para mim, é inviável. É o horário que eu busco meu filho, é o horário que eu dou banho no meu filho, é o horário que eu faço janta, é o horário que eu tenho uma cliente fixa. Olha, se você não pode nesse momento, é melhor que você esteja num momento em que a sua audiência não está tão presente, mas que você esteja ali observando e estudando tudo, do que não estar. Ah, se eu não posso estar no horário de pico, não vou estar na internet. Não faça isso, tá? Nós vamos fazendo tudo o que é possível. O importante é que nós façamos para que a gente melhore. Lembrem, a gente só melhora o que é começado. Então, o ideal é separar um horário manhã, tarde e noite para estar presente, de preferência um horário que tenha pico de audiência, só olhar nos insights do Instagram. Não é possível, coloque na sua agenda pelo menos meia hora para que você esteja ali respondendo às pessoas, postando e respondendo naquele momento. Existe uma média de tempo, né, que diz que um post fica vivo, digamos assim, por meia hora. Então, a hora que você postou,
tem meia hora ali de tempo que o Instagram entrega. Então, é melhor que nesse tempo você esteja ali do que você programar para que ele seja postado no horário de pico, mas se você não puder interagir, ele vai perder a força, tá? Então, isso, isso estando claro, combinado com você, nós passamos por um outro momento, tá? Agora, eu quero falar com você sobre o que é conteúdo de valor, tá? Conteúdo de valor, de uma maneira bem simples, é aquele conteúdo que faz sentido para a sua cliente ideal, tá? Então, conteúdo de valor não é aquele que você acha importante, não é aquele que você gosta, é aquele que a sua cliente vai ler e vai falar: poxa, esse conteúdo foi bacana. Eu vou compartilhar, eu vou salvar, eu vou aplicar, eu vou comentar, eu vou usar para mim. É um conteúdo que realmente toca a sua seguidora, a sua cliente ali no Instagram, ok? Minha voz, gente do céu, tá que tá, mas bora que bora. E Mari, como eu sei o que é valor para minha cliente? Mulher, a melhor maneira de você saber o que é valor para sua cliente é conhecer a sua cliente. Então, um exemplo, qual é a profissão dela? Qual é a idade? Qual é a renda? O que que ela gosta? O que que ela não gosta? Quais são os medos que ela tem? E como é que você vai conhecer a sua cliente? Você vai estudar aquelas pessoas que já compram de você, para você identificar as características comuns, tá? Então, eu vou dar um exemplo meu. Quem compra os produtos da Mari, sejam os cursos, as mentorias, quem participa dos eventos, são sempre empreendedoras. Então, isso já me dá uma ideia. Nossa, a minha cliente ideal, ela é empreendedora. Quais são os desejos? Quais são os medos? Quais são as características dessa minha empreendedora? Como eu vou descobrir isso? Conversando com a minha cliente, olhando para ela com cuidado. Então, quando eu falo, por exemplo, para você estar ali na rede social, é esse seu momento de você conversar com a sua cliente, olhar atentamente as mensagens que ela te diz, o que que ela pede ajuda para você. Quando ela te manda uma mensagem, o que que ela pede para você. Então, para que você poste um conteúdo de valor e atenda a sua cliente, o ideal é você conhecer a cliente e como que você faz isso? Conversando com ela, observando atentamente as mensagens que ela te manda no WhatsApp, no direct do Instagram, quando você conversa diretamente com ela, o que que ela te fala com as palavras dela, não com as suas palavras. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que você trabalha com a área de perfumaria, tá? Que você vende perfumes importados. Quando a sua cliente te manda uma mensagem, o que que ela te fala? Que, eu quero um perfume porque eu quero me sentir bonita porque eu vou num evento. Mari, eu quero um perfume porque eu vou para uma ocasião muito especial e eu quero que seja marcante. Mari, eu quero elevar minha autoestima, então ficar cheirosa para mim é importante. Ou se você trabalha com a estética, eu quero melhorar a aparência da minha pele para me sentir mais bonita. Todas as frases que a sua cliente fala para você são importantes. Uma sugestão que eu sempre dou para as minhas alunas, mentoradas, e quero que você aplique também tenha um local para que você tome nota dessas informações, tá? Seja uma planilha de Excel, seja um caderno, onde você vai anotar, não importa. O mais importante é que você tenha esses conteúdos resguardados, anotados para você. Então, vou dar um exemplo meu. Eu trabalho com empreendedoras, e aí a empreendedora chega para mim e fala assim: Mari, eu quero transformar o meu Instagram num Instagram mais profissional. Quando a minha cliente me fala isso, o que que eu vou anotar? Como transformar o Instagram em um Instagram mais profissional. E o que que vai ser um conteúdo de valor para minha cliente? Quando eu fizer cursos, conteúdos, postagens, vídeos, ensinando a transformar o Instagram num Instagram profissional. Tá? Então, o conteúdo de valor é aquele que responde às dores, que ajuda a sanar as dores, que ajuda a alcançar os objetivos daquela cliente. E você vai conhecê-la pesquisando ela mais a fundo. Uma forma de pesquisar também a cliente, principalmente pensando na seguidora da rede social, é usar enquetes de perguntas para você não só conhecê-la por meio das respostas, mas também para que você interaja com quem responder para você, tá? Inclusive, no nosso material de apoio, eu deixei já ali várias sugestões para que vocês apliquem nas redes sociais de vocês, ok?
Só vocês aplicarem lá, e eu sugiro que façam de 2 a 3 todos os dias e tomem nota das respostas, tá? E aí, quando a gente entendeu que é importante ter uma organização de rotina, porque o Instagram faz parte do trabalho, que é importante postar um conteúdo de valor, já que a gente conhece o que é valor para nossa cliente. A gente vem agora para a parte de constância. Como é que a gente mantém a constância? Como é que a gente faz para postar todos os dias de uma maneira que não fique chata para quem está nos acompanhando, mas que exista uma rotina para a gente, que a gente saiba exatamente o que postar, para que você não acorde no início da semana e fale, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês o que eu faço no meu e funciona. Então, vocês fiquem à vontade para aplicar dessa forma no de vocês. Claro, vocês vão sentindo e vão poder adaptar com os poucos, adaptar aos poucos, mas a ideia aqui é que vocês já tenham um passo a passo definido para seguir. E como eu, Mari, faço? Eu divido o meu conteúdo em algumas categorias. Primeira categoria é a categoria informativa. Categoria de conteúdos informativos são aqueles conteúdos assim que você usa para explicar sobre o seu trabalho. É quando você traz checklist, passo a passo, quando você faz um tutorial. Conteúdo informativo é aquele onde você realmente fala sobre o seu trabalho em si. Então, por exemplo, o meu passo a passo para criar um produto irresistível na internet, um tutorial sobre como montar um script de vendas. Se você trabalha com maquiagem, um tutorial de como fazer uma maquiagem básica bem feita para o dia a dia. Conteúdos informativos são esses que trazem informação, que mostram que você realmente sabe do que você está falando. Esse é a categoria do conteúdo informativo. A outra categoria é o conteúdo de humanização. Conteúdo de humanização é aquele que serve para gerar conexão com a pessoa que te segue. É aquele momento em que você, por exemplo, compartilha os desafios que você superou ou que você está superando, quando você compartilha objetivos que você traçou e alcançou. A ideia desse conteúdo de humanização é te colocar num nível de igualdade com a sua cliente, para que ela veja que você já passou por esse caminho. Então, quando você fala, ela vê que você sabe exatamente do que você está falando. Então, por exemplo, quando eu falo sobre venda, eu mostro, por exemplo, um desafio que eu tinha antes do meu método MAP e agora que eu superei usando o meu método, aí a minha cliente vê, poxa, se a Mari criou um método que funciona para ela e antes ela não vendia, agora ela vende, eu posso confiar na Mari. Então, essa é a ideia do conteúdo de humanização. Falar sobre desafios, sobre sonhos, sempre se conectando com a cliente que está com você ali na rede social. Beleza? O próximo que a gente entra é o que eu chamo de conteúdo de entretenimento. O conteúdo de entretenimento é aquele usado para deixar a sua rede social mais leve. Então, você pode trazer reels mais engraçados, memes, de preferência voltados para o seu nicho. Se você vai lá no arroba Mariana Michele, no arroba Mariana Michele underline, né? Você vai ver que tem vários reels. E muitos deles são de conteúdo engraçado, dinâmico, sempre voltados para o conteúdo de empreendedor. Então, é quando você traz aquele conteúdo mais leve, mais divertido da sua área. Então, por exemplo, se você trabalha com a culinária, que é um exemplo que eu dei bastante por aqui, pode ser talvez um meme de um bolo que deu tudo errado, ou de uma mulher que está ficando louca ali na cozinha, algo que seja assim realmente divertido. Lembrando que a rede social é um meio de distração, de entretenimento. A gente precisa trazer esse conteúdo de entretenimento no nosso, mesmo ele sendo profissional, para que a gente torne o conteúdo que a gente tem ali leve, divertido, dinâmico, ok? Depois, um outro conteúdo que eu uso bastante é o conteúdo de venda. Conteúdo de venda, ele pode ser tanto venda direta quanto indireta. O que eu quero dizer com isso? A venda direta é quando você oferece assim na lata o seu produto, seja uma promoção, seja uma novidade, preço, produto. Então, por exemplo, eu estou fazendo a divulgação do lançamento do meu curso dos Passos Vendedores. Ó, curso dos Passos Vendedores é assim, assado, para você se inscrever, clique aqui. Algo bem assim, direto ao ponto. E tem também as vendas indiretas, que é aquele conteúdo quando, por exemplo, você posta um feedback de um cliente. Você não está vendendo o seu produto de maneira direta, mas de forma indireta, quando o seu cliente, quando a sua seguidora vê um feedback de um cliente satisfeito, que teve resultado com o seu trabalho, ela naturalmente vai
se sentir instigada a comprar de você. E o outro tipo de postagem, a outra categoria, é uma categoria de inspiração. É aquela categoria em que você coloca frases inspiradoras, motivacionais, de renovar realmente a energia, a esperança da sua seguidora, tá? Uma coisa que eu gosto muito nessa parte de inspiração, até tomei nota aqui para não esquecer de falar com vocês, é me inspirar no Pinterest. Se você vai lá no Pinterest, que tem aqui inclusive o link para você acessar para conhecer esse site, se você ainda não conhece, você vai ver que lá tem muitos posts inspiracionais. Então você pode usar ali para se inspirar também, tá? Eu gosto muito de frases que sejam relacionadas ao nosso nicho. Então, um exemplo, tá? Falando mais uma vez da culinária. Uma frase inspiracional é que o seu dia seja mais doce que brigadeiro. Um exemplo, tá? Eu que trabalho com empreendedoras, frases, por exemplo, de empreendedoras de sucesso. Então, sempre algo relacionado ao conteúdo que você tem, ok? Ou também com alguma bandeira que você levanta, algo que você acredita muito. Então, suponhamos que você é consultora de imagem e você tem ali um ator famoso, mas que você acredita muito no que ele, nas bandeiras que ele levanta, e ele tem uma frase de impacto. Você pode colocar isso aí também, porque é inspiracional e também fala sobre você, né? Porque tudo que você posta está relacionado com o que você faz, com o que você acredita. E uma coisa muito interessante e importante quando a gente fala desses conteúdos, principalmente no conteúdo que a gente trabalha as vendas, sejam elas diretas ou indiretas, é usar os gatilhos mentais, tá? Então, vou fazer um lançamento, trazer o gatilho mental da urgência, da escassez. Se você não sabe utilizar os gatilhos mentais, não se preocupe, também está aqui na descrição da aula como um bônus para vocês. Essa aula específica de gatilhos mentais para que vocês se aprofundem. É muito importante usar os gatilhos mentais, mulheres, por quê? Porque são eles que vão dar é, esse impulso para que a cliente haja, tá? O gatilho mental é para instigar a ação da nossa cliente, tá? E também tudo com base em técnica, então assista esse conteúdo complementar, tá? E aí, como que eu mantenho então a constância das minhas postagens? Eu pego essas categorias e faço cada uma delas na semana. Então, como que eu faço repetidamente? Sugiro que você faça a mesma coisa para você não gastar sua energia, tá? Chegou segunda-feira, um conteúdo informativo. Então, é aquele conteúdo tutorial, um passo a passo, um checklist, um conteúdo informativo na segunda. Chegou na terça-feira um conteúdo sobre vendas. Seja uma venda direta, fazendo um lançamento, uma promoção, seja uma venda indireta com um feedback de cliente, ok? Na quarta-feira, também um outro conteúdo informativo. Então, se na segunda eu fiz um tutorial, na quarta eu faço um checklist, por exemplo, ou um vídeo falando sobre alguma técnica que eu aplico, algo trazendo informação para minha seguidora. Chegou na quinta-feira, novamente sobre vendas. Se eu fiz uma venda direta na terça, na quinta eu faço uma indireta. Eu vou sempre variando para não ficar um conteúdo chato para quem está me acompanhando. Chegou sexta-feira, eu uso sempre o conteúdo de entretenimento. Um reels, um meme, algo mais leve para dar também aquela amenizada. Normalmente na sexta-feira, principalmente eu que falo com empreendedoras, a empreendedora já está assim bem cansada, então sempre trago um conteúdo leve relacionado ao meu nicho. Então, sexta-feira, entretenimento. Chegou no sábado, eu uso o conteúdo de humanização. E o conteúdo de humanização, às vezes eu estou, por exemplo, almoçando com meu marido, e daí eu faço um post sobre aquele dia, algo mais reflexivo, falando, por exemplo, sobre os desafios que nós enfrentamos, algo bem dinâmico mesmo. O post de humanização, que é o que eu faço no sábado, eu não tenho um conteúdo planejado para ele, no sentido de, nesse sábado eu vou falar sobre esse desafio específico que eu superei. Não. Eu sinto como está o meu dia e eu posto de acordo com a minha energia daquele momento, tá? E chegou no domingo, início de semana, a pessoa se preparando para começar a segunda-feira, daí eu trago um conteúdo inspiracional. Então, segunda e quarta, informação, terça e quinta, venda, sexta, entretenimento, sábado, humanização e domingo, inspiração. E assim, você fazendo exatamente dessa forma, você consegue manter uma constância porque você sabe exatamente
o que fazer, como fazer e quando fazer. Ok, mulher? Então, não deixe de acompanhar o conteúdo complementar desse Passo Vendedor de hoje e também de ler ali o material, a parte das enquetes que eu trouxe os exemplos para você e principalmente aplicar. Fez isso, bora para o próximo Passo Vendedor. Beleza?